Então, continuando, nós estamos agora na terceira fase motora, que é a fundamental, que vai dos 2 até os 7 aninhos de idade da criança, tá? Essa fase ela tem 3 estágios, que é dividido pelo estágio inicial, que é de 2 a 3 aninhos de idade, que tem a ver com as primeiras tentativas, onde tem pouco controle dos movimentos, ainda a maturidade é muito pouquinha, então a criança ainda tá começando a fazer as coisinhas, tá bom? Tem o segundo estágio, que é o elementar, de 4 a 5 anos de idade. Ele tem essa fluência um pouco maior, um controle do movimento um pouquinho melhor. Você já começa a ver que a criança faz as coisas um pouquinho melhor, com maior eficiência, e começa a adquirir também a questão da sincronia do tempo e espaço. Então, assim, a criança consegue conciliar a questão de quando joga, por exemplo, joga a bola para ele consegue pegar a bola no ar sem deixar essa bola cair direto. Então ele consegue pegar no tempo certinho e no espaço que foi apresentado para ele. Então ele consegue sincronizar isso daí, tá? O terceiro estágio é o estágio maduro, que aí tem a ver com os 6, 7 anos de idade, que aí a criança já tem um nível de controle bem maior. Você já vê uma eficiência muito grande, tá bom? Você vê, além da eficiência, uma fluidez maior nos movimentos. Então ele consegue fazer aquilo dali muito melhor. Ele, mesmo que esteja já no alcance do estágio maduro, que tem a ver com a idade, mesmo que ele tenha a idade, isso não quer dizer que ele vai ter uma maturidade boa. Isso vai depender sempre do estímulo que a criança vai ter. Então, se ele teve uma vivência, uma estimulação para poder com que ele tenha uma maior experiência, isso é que vai influenciar nessa maturidade dos movimentos da criança. Então, quanto mais ele corre, ele vai aprender a correr melhor sem cair. Quanto mais ele pula, ele vai aprender a pular cordas sem perder aquele tempo para poder pular a corda. Então, tudo isso vai sendo amadurecido aos poucos. Então, nessa fase é onde ele vai testar de todas as formas, tá? E aí lembra que nós falamos da questão do equilíbrio, que tem a ver com os movimentos estabilizadores, tem a questão do deslocamento, que é os movimentos locomotores, tá? Não é locomotiva, porque locomotiva é trem, tá bom? Teve gente falando assim pra mim, então vamos corrigir. Locomotores. E tem os manipulativos, que tem a ver com o pegar de todas as formas, que no caso, aí a gente já começa a falar também da questão da destreza, não só manual, como também podal, tem a ver também com o pé, tá? Ele já começa a criança a trabalhar esses movimentos também. Então, lá no movimento, que a gente vai estar trabalhando o equilíbrio, né, os movimentos estabilizadores, a gente já começa a trabalhar alguns tipos diferentes desse equilíbrio. O equilíbrio estático, que é a criança ficar se equilibrando paradinha, e aí pode ser paradinha com os 2 pés, paradinhos no chão, quando a gente brinca, por exemplo, de estátua. Tem o equilíbrio em um pé só, e em 3 apoios também. Ou seja, se você bota, por exemplo, 2 mãos no chão e um pé só, e aí tem que levantar o outro pé. Ou quando você coloca os 2 pés em uma mão, a cabeça e os 2 pés, a cabeça e as 2 mãos. Então são 3 apoios, que isso também é com uma certa evolução dos movimentos para que ele consiga fazer isso e de forma segura também. Tá? Então a gente vai estar reduzindo a quantidade de apoios para que ele consiga ficar trabalhando bem essa estrutura do equilíbrio, tá bom? Do equilíbrio corporal. Tem também o equilíbrio dinâmico, né? Que sempre que a gente falar dinâmico, a gente vai estar falando em movimento. Então é um equilíbrio em movimento, um equilíbrio dinâmico, que aí tem a ver com uma caminhada direcionada. Se você colocar a criança para andar com um pé na frente do outro certinho, sem cair, por exemplo, se você falar para ela andar de uma determinada forma, se equilibrando em cima da corda,
São exemplos de equilíbrio que ele vai estar se movimentando e não pode cair, tá? E tem os movimentos que a gente vai estar falando de estabilização axial. Tem a ver com essa cintura escapular e a cintura pélvica, que é o quadril. Então, a gente vai estar falando do rolamento, que a criança pode estar deitadinha num colchão ou no chão mesmo, e ela vai rolando de ladinho, ou a cambalhota, né? Que aí a gente tem que ter todo um cuidado por conta da cervical, para não machucar seriamente. Então, tem todo um processo muito cuidadoso para trabalhar a cambalhota também. Mas que a gente acaba trabalhando nesses movimentos axiais que a gente fala, tá bom? Então, ó, os movimentos locomotores, a gente já começou a trabalhar desde antes o se arrastar, a gente acabou falando do caminhar, engatinhar, que nessa fase a gente já começa a trabalhar arrastar, andar, saltar, pular, correr. Tudo isso são movimentos que a gente vai estar falando que a criança já vai estar conseguindo fazer, tá? E nos movimentos manipulativos, tem a questão do alcançar, segurar e soltar alguma coisa. Então, se eu pego uma bola, jogo a bola, é um tipo de manipulativo. Tem a questão do lançar ou arremessar a bola, que a gente vai estar trabalhando também aquelas regrinhas, o jeitinho correto, né? Tem a vez de receber a bola, quicar a bola, chutar alguma coisa, não é mesmo? Chutar uma bola e por aí vai, de forma que a gente vai estar trabalhando de forma objetiva, não só com as mãos, também com os pés. Tá ok? Então vamos lá.